Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos e para conversar comigo hoje, Edilton Nunes, do site stephenking.com.br. Fala Edilton, tudo bem? Grande Robson, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria, claro, agradecer, né, pelo convite, pedir desculpa pelas intempéries que a gente teve aí, né, essa coisa de marca, de remarca, né, essa vida corrida de professor aí, a gente sabe como é que é. E agradecer novamente aí pelo convite e dizer que é uma honra aqui estar falando com você nesse podcast tão bacana que você administra aí. Gostei bastante do convite, fiquei muito feliz quando você me convidou e vamos nessa. Vamos lá, cara, que a gente tem muito assunto para tratar hoje. Edilton, antes da gente entrar realmente começar a falar, né, do Stephen King, né, eu gostaria que você falasse um pouco aí do seu trabalho à frente do site stephenking.com.br. Então, Robson, o stephenking.com.br é um site eu costumo dizer que é um site feito de fãs para fãs, né? A galera às vezes tem uma concepção, nossa, o Edilton faz um site sobre o Stephen King, então ele é o maior especialista do mundo sobre o Stephen King, coisa do gênero, porque a galera tem essa visão, né? Mas eu costumo dizer que é um site feito de fãs para fãs, né? De gente que gosta de ler o autor para gente que gosta também. O site existe desde 2010, desde 2011, na verdade. Né? 2017 surgiu um site que eu fiz na época chamado Projeto19.com, que até hoje existe, inclusive, mas é um site só sobre a Torre Negra. E aí esse site do Projeto 19, ele meio que serviu como embrião do stephenking.com.br, que veio a nascer, digamos assim, em 2011, né? No ano que vem a gente completa 10 anos aí de site. E de maneira bastante resumida é isso, é um site feito de fãs para fãs, onde a gente fala um pouquinho mais sobre as notícias relacionadas ao autor, né? Sobre os livros, os lançamentos, curiosidades. Tem vídeos no nosso canal, né? Enfim, é um site que a gente tenta estar mantendo sempre bastante completo para acompanhar, né, o ritmo de produção do cara, porque o homem é um monstro aí para escrever. É verdade, o homem é uma máquina de escrever, né? É verdade. Beleza, Edilton. Assim, vamos começar a explorar, destrinchar aí o Stephen King, né? Eu acho que a gente poderia começar falando dos contos dele. O que você acha? Por mim, tudo bem. Beleza? Começamos com o pé direito já. Então, pois é, porque antes dele lançar Carrie a Estranha, ele lançava os contos, né? Em algumas revistas masculinas, não era isso? Isso, né? O Carrie foi o primeiro livro que ele publicou, né? E antes disso ele já escrevia há muito tempo já, né? Só que ele não tinha nenhuma publicação grande, digamos assim, né? De grande impacto. Ele publicava mais em revistas masculinas, né? Da época. E aí ele começou a escrever o Carrie a Estranha, não é isso? E ele não gostou, né? Do que ele escreveu, digamos assim, né? Isso, né? Essa conversa é quase uma lenda, né? Já no meio kinginiano aí, o pessoal que lê Stephen King já tem a obrigação de saber dessa história aí dele, né? Quando ele começou a escrever Carrie, ele achou que tava uma porcaria. Na verdade, Carrie foi uma aposta. O livro surgiu como uma aposta com um amigo dele. O amigo dele apostou com ele que ele não conseguiria escrever um livro que se passasse no universo feminino, né? Porque as histórias dele, como eram publicadas geralmente em revistas masculinas, né? Eram histórias mais digamos que sexistas, né? Não eram necessariamente sexistas, mas eram histórias que o universo feminino não era muito explorado. E aí um amigo dele falou pra ele, olha, eu quero ver um dia você escrever uma história que se passa aí no universo feminino e tudo mais. E aí ele aceitou o desafio e começou a escrever Carrie como um conto. Só que aí a história foi se prolongando e tal, até que chegou um momento que ele falou, olha, eu acho que o meu amigo tinha razão, porque tá muito difícil compreender o universo feminino, tá muito difícil continuar com a escrita desse conto e eu vou desistir. Aí foi quando ele decidiu, né, jogar o livro no lixo. E aí um belo dia ele tava lá na banheirazinha dele. Na época ele era um pé rapado igual a gente, né, hoje em dia. ele era professor, inclusive. Ele era professor, inclusive. E aí ele tava na banheirazinha dele, no trailer dele e tal. Aí de repente aparece a Tabitha, né, reclamando, balançando aquelas folhas de papel na frente dele, falando, como assim, Steve? Isso daqui tá ficando muito bom, você tem que terminar e tal e tal. E aí ela apanhou, né, o manuscrito do lixo e convenceu ele a continuar escrevendo e prometeu que ajudaria ele, né, na questão do universo feminino e tal, das dúvidas que ele tivesse. E aí deu no que deu, né? Carrie foi lançado, ele teve um adiantamento aí de $400 mil, se eu não me engano, na época, para poder lançar o livro. E foi isso que permitiu com que ele continuasse, né, dedicasse integralmente sua carreira
se aposentasse, digamos assim, da profissão de professor e se dedicasse integralmente à escrita. Poxa, que legal, né, cara? Que eu acho assim, a história dele praticamente já é uma ficção, né? Já é. Eu até costumo brincar, eu fico impressionado porque nunca fizeram um filme sobre a vida dele. Porque a vida dele dá um filme fantástico, né? A gente tem cada curiosidade interessante aí que dá um baita de um filme. É verdade. Inclusive, ele já morou até num trailer, não é isso? Sim, tem essa história também? Ele morou num trailer, ele trabalhou durante muito tempo na lavanderia. E aí, enquanto ele trabalhava de dia na lavanderia, né, e aí de noite, enquanto os familiares dormiam e tudo mais, ele começava a fazer as histórias dele lá, inspirado nesse meio que ele vivia. Tem até algumas histórias que se passam em lavanderias, inclusive, que são bem assustadoras e bizarras. É verdade. Inclusive, um dos contos, né, do As Sombras da Noite é o Turno da Noite, se eu não me engano, a tradução aqui no Brasil, né? Que, se eu não me engano, ele ouviu a história de algum colega falando, né, de um lugar lá sinistro que eles tiveram que entrar pra limpar, né, alguma coisa assim, e acabou gerando conto, que tem até um filme também. Sim, os ratos, né, aquela história toda. Isso, os ratos gigantes. Isso, muitas das histórias que ele escreveu, elas são, na verdade, o próprio King, ele já falou uma vez que ele não gosta de escrever sobre coisas que ele não vivenciou. Assim, é óbvio que ele não vivenciou muitas coisas das histórias dele, né? Porque são histórias fantásticas. Mas ele fala que ele não gosta de escrever sobre coisas que ele não conhece. Por isso, por exemplo, que a gente tem poucas histórias que falam, por exemplo, sobre o universo feminino. Ele começou a escrever mais sobre o universo feminino bem mais pra frente da carreira dele, né? Sobre... por exemplo, questões que envolvem preconceito racial, por exemplo. São poucas histórias que ele tem nesse sentido. Porque, né, ele não vivenciou parte disso. Mas é bem isso mesmo. Ele usa muito das experiências dele para escrever as histórias dele. É interessante também, né, a questão não sei se todas, né, mas pelo menos a maioria das histórias serem no Maine, né, que é o estado dele, né? Isso, no Maine. A maioria, quase todas as histórias dele se passam no Maine. Eu acho que foi uma forma que ele encontrou, assim, de valorizar, né, o estado que acolheu ele, o estado que ele tanto gosta, né? Porque o Maine também tem muito essa aura de terror, de suspense, né? A Nova Inglaterra, a região lá da Nova Inglaterra, né? A gente tem Edgar Allan Poe ali, a gente tem Lovecraft também, que é tudo daquela patotinha ali, né? Então tem uma aura já meio fantástica e eu acho que ele aproveita bastante disso nas histórias dele também. Sim, muitas vezes a gente, né, vê escritores, não só do Brasil, mas de outras regiões também, de outros países também, que às vezes ficam com receio, né, de escrever, não vou escrever algo tão regional e tal, mas ele sempre apostou nisso e deu certo, né? Sim, e eu acho que também entra aquela questão daquilo que a gente falou, né? Dele escrever sobre aquilo que ele conhece, né? Eu acho que isso dá uma certa carga aí de verossimilhança maior às histórias dele, né? Embora a gente pense às vezes, o Stephen King é um cara que escreve livros sobre carros assassinos, qual que é a graça nisso? Mas aí quando você vai ler o livro, você percebe que o livro não é sobre o carro, na verdade. O livro é sobre as pessoas, né? Ele costuma até dizer que ele escreve sobre pessoas comuns em situações extraordinárias. Então, pessoas comuns, eu acho que o Maine, ele é um antro de pessoas comuns, né? Tem o pessoal que é bem típico do Maine lá, e eu acho que ele aproveita muito dessa essência aí que ele tem, dessa matéria-prima, digamos assim, que ele tem lá no Maine. Olá, eu sou a Cristal Moura e eu comecei a ter contato com as obras do Stephen King através dos filmes dele, né? Filmes baseados nas obras dele, no caso. E depois de muito tempo, já adulta, que eu fui buscar os contos, né? Os livros. E isso me ajudou bastante, né? A melhorar minha narrativa visual quando vou produzir alguma história em quadrinhos relacionada ao tema terror, né? Ao gênero. E é muito bom. A fluidez que ele tem na escrita, a forma que ele conta a história, demonstrando, né, cada cena e tudo mais. Então, isso me ajudou bastante a melhorar minha narrativa visual. E é um autor que eu gosto muito até hoje. Ele chegou a comentar também numa dessas biografias que leu Lovecraft, né? E tem também
a questão daqueles quadrinhos dos anos 50, né? Você podia falar um pouquinho das influências do Stephen King? Isso, quando ele começou, na verdade ele começou a escrita muito novo, né? Desde os 10, 12 anos ele escreve. Ele escreveu muito influenciado pela mãe dele. A mãe dele sempre apostou muito nesse talento, digamos assim, dele, né? Mas ele teve muita influência principalmente das histórias em quadrinhos, né? Lá da década de 50. Ele era um cara que ele era um jovem que ele foi muito doente. A infância dele foi praticamente quase toda dentro de casa com alguma doença específica e por isso ele tinha muito acesso à literatura dentro de casa. E geralmente literatura fantástica, né? Ele lia muito Poe, ele lia muito Lovecraft, ele lia muito Ray Bradbury, Richard Matheson, essa galera toda, né, que estava envolvida aí nesse meio, ele lia bastante. E principalmente histórias em quadrinhos, né? Com o irmão dele, o David. Os dois eram viciados em histórias em quadrinhos da antiga AC Comics, que foi uma editora da década de 50 que fazia, né? Que publicava quadrinhos de terror, basicamente, né? Contos da Cripta, Tales from the Crypt, The Valve of Horror, né? Esses quadrinhos nesse sentido. Isso influenciou bastante ele, né? A carreira dele, o gosto dele, digamos assim, pelo terror e pelo suspense. Embora ele seja um autor muito versátil, né? Ele escreve muito bem todos os gêneros, ele ficou mundialmente conhecido aí como o rei do terror moderno, né? O mestre do terror moderno, essa coisa toda. E eu acho que isso tem muito a ver com essas influências dele, principalmente escritores, né? Poe, como a gente falou, Lovecraft e esses quadrinhos da AC Comics. Legal. E depois do Carrie Estranha, a gente poderia dizer que teve outro grande livro dele ou todos já começaram a estourar de vez assim? Eu acho que a coisa começou a estourar de vez a partir de O Iluminado. O Iluminado. Depois de Carrie a gente teve Salem, né? E depois de Salem a gente teve aí o Iluminado também, que eu acho que, assim, Carrie foi meio que o estopim, né, inicial, onde ele começou a ser reconhecido como escritor e tudo mais, não pela crítica ele ainda estava sendo detonado na época. Hoje em dia ele divide mais opiniões do que naquela época, mas naquela época a crítica detonava ele, coitado. Mas o Carrie foi meio que o estopim inicial e o Iluminado foi meio que a consolidação dele, principalmente por causa do Kubrick, né? Porque querendo ou não, mesmo que ele não goste da adaptação do Kubrick, como a gente já sabe, mas o Kubrick ele teve um papel muito importante na carreira do King, porque ele ajudou a consolidar a carreira dele como escritor, né? O Kubrick já era um diretor famoso lá na época, e quando ele fez a versão dele do Iluminado foi meio que o aval, digamos assim, da crítica e das pessoas, dos leitores da época. Falaram, não, o cara fez um filme bacana do Stephen King. Não que Carrie, o filme também não tenha sido ajudado a impulsionar. Na verdade, ajudou bastante, né? O primeiro, né? Se eu não me engano, o primeiro, né? Isso, acho que é de 76, né? Alguma coisa assim. Isso. Era do Brian De Palma? Isso, acho que também já era um diretor que conhecidão, já era, né, cara? Que já era um baita diretor na época. Tinha o John Travolta, isso. Tinha aquela coisa toda. Mas eu acho que essa primeira fase, né, depois de que Carrie virou filme e depois que o Iluminado veio em seguida, acho que aí foi que realmente a carreira dele como escritor de terror ela foi consolidada. E aí tinha toda aquela pressão em cima dele também na época, né, de nossa, o cara é um escritor de terror, então todo livro que o cara tem que lançar tem que ser bom, o cara é um best-seller e tal. E aí ele meio que pra se provar, digamos assim, como um grande conhecedor do gênero, que ele sempre foi, ele lança um livro chamado Dança Macabra. Não sei se você já ouviu falar, mas é um livro de não ficção, né, dele, onde ele faz um verdadeiro tratado, né, sobre o gênero terror em todas as mídias, aí, no cinema, na literatura, quadrinhos, etc. E aí acabou. Aí ele ganhou a fama de vez de mestre do terror moderno aí, e essa fama ele carrega até hoje. Muito bom. Stephen King sempre foi um dos meus autores prediletos. Eu lembro que o primeiro livro que eu li dele foi O Iluminado. Um livro sensacional. Também gostei muito de Salem Slot, A Hora do Vampiro. As cenas que ele narra são muito familiares para todos nós. O personagem principal chegando em Salem Slot, observando a cidadezinha com seu carro. Eu acho que o grande trunfo assim, do Stephen King foi exatamente isso, trazer o horror nas cenas familiares. Todos os personagens ali comem no McDonald's,
pegam o carro e vão fazer viagens, enfim, são cenas muito familiares e que traz horror permeado nessas cenas. Então, com a modernidade hoje em dia, telefones móveis, televisores, computadores, as pessoas esqueceram um pouco da questão desse clima do horror, da fantasia, né? E Stephen King, ele coloca isso daí nessa vida cotidiana nossa, porque esse mundo, ele é um mundo cheio de mistérios, né? Embora com toda essa modernidade nossa, nosso mundo é um mundo misterioso e Stephen King sabe explorar isso muito bem. Eu lembro ainda, quando eu era muito jovem, acredito que eu tinha em torno de 18, 19, 20 anos, não lembro exatamente. Eu, muito fã de Stephen King, mandei uma carta para ele, ele respondeu a carta, né? Foi muita surpresa para mim quando recebi no correio, escrito lá Maine, o estado onde que ele mora, a cidade. Eu falei, puxa, a carta dele. Legal, recebi a carta, né? Guardo com muito carinho até hoje, ele agradecendo, comentando um pouco sobre diversos assuntos da literatura e mandou para mim um cartão. Na época ele estava lançando últimos volumes da série A Torre Negra, né? E nesse cartão a assinatura dele, o autógrafo, né? E guardo comigo até hoje. Eu guardo esse cartão dentro do livro It, a Coisa. Para mim, um dos melhores livros dele até hoje. Um livro, eu costumo dizer que não é de horror, né? De terror. É um livro sobre amizades que tem como pano de fundo o terror, o horror. Um romance muito grande, mas que cheio de flashbacks, idas e vindas, e voltas, enfim, maravilhoso, né? É um livro diferente do estilo do Lovecraft, por exemplo, que geralmente são contos curtos, ambientados numa outra época, mas, entretanto, o Lovecraft ambientava seus contos na época dele, né? Também muito bacana. É um diferencial, um outro tipo de leitura, né? Cada uma tem suas características. Stephen King tem essas características que eu gosto muito, né? Também acho maravilhoso ler os livros do Stephen King. Muitos dos livros ele comenta alguma coisa da vida diária dele. Na verdade, muitos dos personagens do Stephen King são um reflexo dele próprio, né? Teve uma época também, Edilton, que o Stephen King começou a usar um pseudônimo. Qual seria o motivo aí desse uso desse pseudônimo? Então, dizem as más línguas que na época, as más não, as boas, na verdade, né? Que na época ele meio que quis provar o valor dele como escritor, né? Porque o King ele sempre foi um escritor muito produtivo, né? Ele lança geralmente, no mínimo, um livro por ano, né? No mínimo. Então, mas tem anos que ele lança 2, 3, teve alguns anos que ele chegou até a lançar 4 livros por ano, né? Incluindo aí coletânea, essas coisas assim. E como ele estava numa... Hoje em dia não, hoje em dia ele lança menos, o ritmo dele diminuiu até pela idade dele, né? Ele produz provavelmente menos do que ele produzia antes, a idade chega para todo mundo, né? Sim. Mas na época ele produzia muito, e aí os editores não achavam viável publicar mais de um livro dele por ano, porque eles achavam que ia saturar o mercado. E como alguns livros dele tinham uma pegada completamente diferente dos livros que ele geralmente escrevia, porque ele tem muito dessa versatilidade, né? Às vezes você lê um livro dele que é um livro muito corrido, um livro muito dinâmico e tudo mais, e aí você pega outro livro dele, já é um livro mais arrastado, já é um livro mais detalhado, aquela coisa toda. E na época ele tinha muito disso. Ele começou a publicar ele publicava os livros, e aí o pessoal da editora falava, não vamos publicar esse aqui esse ano não, porque vai saturar o mercado e tal. E foi aí que ele teve a ideia, né, de criar o pseudônimo, né, o Richard Bachman, pseudônimo lá, para publicar alguns livros dele que ele tinha lá engavetados, e que eram livros que divergiam muito
dos livros que ele normalmente escrevia, né? Tanto que até o próprio Richard Bachman, ele surgiu como uma persona mesmo, uma personificação, não era só um pseudônimo, né? Era um pseudônimo que tinha uma história por trás, era um cara que era casado, que tinha família e tudo mais, tinha até uma foto, né, dele lá na contracapa dos livros e tal, porque eram livros que eram completamente diferentes da pegada do Stephen King, né? E aí ele decidiu publicar para testar um pouquinho o mercado também, né? Para ver se as pessoas compravam os livros dele pelo nome dele, porque ele chegou em uma época que se ele escrevesse, até os críticos falavam isso na época, que se ele escrevesse a lista de supermercado dele, as pessoas comprariam. E aí ele até brincava, né? Alguns críticos, inclusive, falam que eu estou fazendo isso. Que eu estou publicando a minha lista de supermercado. E aí ele fez isso meio que para testar mesmo o mercado, para ver como é que as pessoas iam reagir à escrita dele sem ter o peso do nome Stephen King em cima da escrita, né? E aí ele utilizou o pseudônimo do Richard Bachman, mas não durou muito tempo não. Logo os leitores... Um leitor que trabalhava numa biblioteca viu o estilo, percebeu que tinha uma semelhançazinha ali, foi pesquisar e descobriu que o livro estava registrado no nome dele. Um dos livros estava registrado no nome dele. E aí descobriu toda a enrolação, toda a farsa que ele fez aí em cima do Richard Bachman. Inclusive também, se eu não me engano, eu acho que ele não ficou chateado, né? Pelo contrário, eu acho que ele foi até essa biblioteca, ou era uma livraria, se não me engano, não sei. E até fez uma sessão de autógrafo lá, né, cara? Pra mostrar que o cara tava na zoeira mesmo, né? Isso. Ele inclusive deu uma entrevista exclusiva pro cara, né? Pra divulgar a livraria e tudo mais. Ele parabenizou ele. E não parou de publicar como Richard Bachman, não. Alguns anos depois ele ainda publicou alguns livros com esse pseudônimo, né? Inventou uma história que o Richard Bachman morreu, segundo ele, de câncer do pseudônimo. Muito e bom. Aí publicou. Até recentemente, o livro mais recente dele, eu não me lembro de que ano que é, mas é um livro chamado Blaze, que ainda está inédito no Brasil. Mas eu acho que ele é de 2010, 2013, uma coisa assim, eu não me recordo muito bem de cabeça, não. Bom, tem alguns fatos aí que são meio bizarros na vida do King, né? Conforme a gente até já falou mais ou menos, né? Então, assim, eu até destaquei alguns aqui na nossa conversa, né? E tô lembrando aqui de outros, né? Primeiro que ele ficou, coitado, sem pai já desde cedo, né? Rapaz, teve essa treta aí complicada na vida dele e que influenciou bastante a história dele, né? A escrita dele, inclusive, foi muito influenciada por esse fato, né? O pai dele abandonou a família dele, né? Quando ele era muito jovem, acho que ele tinha 2 anos, se eu não me engano, na época. Não me recordo muito bem. Mas o pai dele saiu um belo dia aí pra comprar cigarros e depois nunca mais voltou, né? Bem ficção isso, né, cara? Pois é. Era o Donald Edwin King o nome dele, né? Ele era um marinheiro, né? Ele era da Marinha Norte-Americana e quando ele voltou, né, da Segunda Guerra, essa coisa toda da Segunda Guerra Mundial que estava rolando lá na época, ele começou a trabalhar como vendedor de aspirador de pó. E aí a mãe dele até brincava com ele, né? Falava, Steve, seu pai era o único cara que eu conheço, o único vendedor do Maine que eu conhecia que vendia aspirador de pó às 2 horas da manhã na casa das mulheres. Meu Deus do céu. A gente já sabia que, na verdade, né, o aspirador de pó era a última coisa que ele estava querendo vender ali. É verdade, cara. Também tem uma outra história bizarra em relação à vida dele na infância ainda, se eu não me engano, que ele teria presenciado um coleguinha dele sendo morto por uma linha de trem. Você sabe alguma coisa sobre isso? Sim. Ele, quando ele era muito, muito jovem, ele tinha lá, acho que se não me engano, tinha uns 10 ou 12 anos, uma coisa assim. Ele presenciou um acidente de um amigo dele num trilho. O amigo dele foi atropelado, né, por um trem, e ele chegou em casa visivelmente transtornado, né? Falou pra mãe dele explicando o que tinha acontecido e tal. E aí quando eles foram até lá socorrer o menino, já não tinha mais como, né? Porque a mãe do Steve conta, na verdade, que eles tiveram que contava, né? Que eles tiveram que recolher os pedaços do menino numa cesta. Meu Deus! Né? Porque o menino ficou completamente, né? E só que ele não tinha, depois que ele cresceu, ele não tinha mais lembrança disso, né? Quem contava a história era a mãe dele. Algumas pessoas acreditam que ele tinha lembrança porque tem uma cena bem parecida ele adaptou meio que essa história em um conto chamado Corpo, do livro 4 Estações,
que depois, posteriormente, viraria o filme Conta Comigo. Conta Comigo. Né, aquele Stand By Me. Uhum. E aí ele meio que adaptou essa história no livro, assim como muitas histórias. Esse conto ele tem muitas histórias da infância dele, né? A questão daquela cena dos sanguessugas, que eles vão lá nadar no rio e os sanguessugas começam a pegar eles e tal. Aquilo lá aconteceu com ele, com os primos dele, realmente. Tem muitas historinhas assim da infância dele nesse conto. E essa é uma delas. Só que o próprio Stephen King admite que aquilo não traumatizou ele porque ele não se lembra do fato. Ele contava que a mãe dele, algumas pessoas falam que essa história traumatizou ele, que por isso ele virou escritor de terror e tudo mais, mas ele já desmentiu isso porque ele não se lembrava dessa história, só ficou sabendo dela, relembrando dela, né, por causa da mãe dele que havia contado posteriormente para ele. É possível, né? Pode ter ficado lá no subconsciente dele, né, sim. Cara? E aí, através da escrita, ele mandou bala, mas realmente pode ter sido uma coisa não intencional, né? É verdade, é verdade. E aí, muito tempo, né, depois, né, agora já falando do Stephen King já mais velho, já consolidado, eis que ele sofre um acidente, né, na década de 90, né? Isso. Lá em 1999, no dia 19 de julho, se eu não me engano. 19 de julho, ou foi junho ou julho, não me lembro muito bem, de 1999. Ele estava caminhando, ele tem um costume, eu acredito que ele tem esse costume até hoje, acho que hoje menos, porque ele ainda tem uns resquícios dessa época, mas ele tava fazendo a caminhada dele, ele tinha o costume de caminhar e ler, né, ao mesmo tempo. Então ele estava caminhando tranquilamente lá pelos bosques do Maine e tal, estava lendo o livrinho dele. Aí um cara veio numa van desgovernada e aí acabou atingindo ele e jogando ele a não sei quantos metros aí de distância. Ele quebrou alguns ossos do corpo, eu nem lembro quais são, se foi bacia, não lembro o que foi, mas eu lembro que ele ficou muito tempo de recuperação, fazendo fisioterapia. Depois ele contou que os médicos, inclusive, levantaram a hipótese de amputar uma das pernas dele, né, por causa do acidente e tal, mas aí que acabaram decidindo não fazer isso. E foi uma fase muito marcante, uma época muito marcante da biografia dele, né. Depois, um tempinho depois, ele comprou a van do cara, desse cara que atropelou, e aí ele descobriu, né, eles descobriram por que o cara atropelou ele. O cara tava alimentando o cachorro dele dentro da van. E aí o cachorro pulou em cima dele, aquela coisa toda, ele acabou perdendo o controle e aí acabou atropelando. Tinha milhares de pessoas no Maine pro cara atropelar. Ele atropelou justamente o cara mais famoso do Maine. Que azar, né? Que azar. E aí um tempo depois, ele comprou, o próprio Stephen King comprou a van e destruiu ela a marretadas. Cara, essa parte também foi maneira, imagina. O prazer de destruir a van, né, cara? Aí ele explicou, as pessoas depois perguntaram pra ele, né? Falaram, mas por que você fez isso? Você tava com raiva do cara que te atropelou? Então ele falou, não, de forma alguma, ele não teve a intenção de me atropelar nem nada. Ele comprou a van mais pela intenção de que ele tava com medo que as pessoas transformassem a van numa espécie de santuário, de alguma coisa assim, vou visitar a van que atropelou o Stephen King, sabe? Porque realmente isso acontece, né? Os leitores, às vezes, eles têm um certo quê de fanatismo aí, Annie Wilkes que o diga, né, lá do Misery, eles têm um certo quê de fanatismo aí, isso provavelmente aconteceria, né? E aí ele acabou, para prevenir esse tipo de coisa, ele comprou a van e ele mesmo destruiu a marretada. Teve um certo gostinho pessoal ali, acredito. Com certeza, né? Cara, essas histórias são muito legais, né? Eu gosto bastante. Tem aquela biografia da Dark Side, né, O Coração Assombrado, tem essas histórias e muitas outras. E tem umas bem, bem interessantes. Tem aquela que teve um fã louco que entrou, invadiu a casa dele. Meu Deus! Acusando ele de plágio. E foi daí que ele tirou, né, a questão da Annie Wilkes e tal. O cara realmente teve um fã que invadiu a casa dele, acusando ele de plágio, falando que ele tinha roubado a história dele e tal. E tava com um objeto amarrado na cintura dizendo que era uma bomba. E aí ele chegou a fazer a Tabitha, né, de refém, pegou a Tabitha e tal, e ameaçou explodir tudo e tal. Mas aí depois descobriram que não era uma bomba, não era nada desse tipo, e o cara era meio, né, tantando a cabeça. Caramba, que loucura, né, cara? Não deve ser fácil esse Stephen King. Deve ser divertido, mas não deve ser fácil, não. Verdade. Para começar a ler Stephen King, o que você aconselha? O que você diz? Olha, eu sempre, as pessoas sempre me perguntam isso, Robson, e é sempre difícil responder,
Porque o King, ele tem muitos livros e dos diversos gêneros possíveis e de diversas pegadas diferentes, né? Tem gente, por exemplo, que lida muito bem com livros mais lentos, né? Livros mais arrastados. Aí eu indico Iluminado, eu indico pro cara aí, até pela ordem cronológica, né? Carrie, depois Salem, que tem uma pegada mais lenta e tudo mais. Mas tem gente que já tem uma certa dificuldade, né, nesse tipo de leitura. E aí eu já recomendo uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais light. Eu recomendo aí um Joyland, talvez Misery também, que é um excelente livro, que tem poucos personagens, mas que se desenvolve assim de uma maneira muito dinâmica, de uma maneira muito rápida. Dos mais recentes eu recomendo o Outsider. Mas a minha experiência como leitor, eu comecei a ler por Carrie. Foi o primeiro livro dele que eu li, foi Carrie. E eu detestei. Foi? Detestou? A primeira vez que eu li foi Carrie e eu detestei Carrie, porque... Mas não assim, pelo livro. Tanto que um tempo depois eu reli o livro e adorei. Mas a primeira vez que eu li Carrie eu tinha 15 anos. Foi lá em 15, 16 anos. Em 1995 saiu uma minissérie que na época até passou na Record, chamada Fenda no Tempo. No Brasil foi traduzida como Fenda no Tempo. Baseado num conto dele chamado Os Langoliers, daquele livro Depois da Meia-Noite. E aí nessa época eu não sabia quem era Stephen King, né? Eu só tinha ouvido falar o nome dele uma ou outra vez, mas eu comecei a perceber que todo filme que eu achava legal tinha o nome Stephen King, né? Eu comecei a ver, eu assisti lá Tempestade do Século, depois eu vi uma adaptação do Iluminado lá de 97 também, do Mick Garris, e todo filme que eu vi eu falei, cara, esse cara faz umas histórias bacanas. Ele é diretor? O que ele é? Aí eu fui pesquisar, né? E aí eu descobri que ele era escritor e tal, e aí eu comecei por Carrie, lá em 95, 96, quando eu tirar meus 16 anos, e eu detestei o livro. Eu achei o livro muito arrastado, eu achei aquela coisa de cartas, de documentos, que ele tem essa pegada de Drácula, né? De falar sobre, através de cartas, de documentos supostamente reais, né? Sim. E aí na época eu achei aquilo um saco, né? Eu falei, cara, esse livro é muito ruim e tal, mas eu vou insistir nesse cara. Aí depois eu peguei o Cemitério pra ler, que também era um pouquinho arrastado, mas eu já gostei um pouquinho mais. E aí depois foi Iluminado, aí não parou mais. Mas depois eu acho que o fato de eu não ter gostado de Carrie estava muito mais ligado à minha maturidade como leitor do que ao livro em si. Porque depois, quando eu li Carrie a primeira vez, quando eu tinha, como eu falei, uns 16 anos. Aí depois, quando eu fiz mais ou menos uns 20, 21, aí eu peguei Carrie de novo pra ler. Eu falei, caramba, cara, como que eu consegui achar esse livro ruim? Esse livro é muito bom. E aí depois, não parei mais, né? Depois de Carrie, mesmo não tendo gostado de Carrie, não parei mais. Então, assim, se a gente fosse fazer aí mais ou menos uns 3 livros, assim, pra galera começar a ler, vai depender muito do ritmo, né? Você falou. Vai depender muito do que a pessoa... Porque o Stephen King, ele tem fases bem distintas da escrita dele. A primeira fase dele é uma fase mais de terror, é uma fase mais voltada para a questão do universo sobrenatural e tudo mais. Depois ele tem uma fase que é uma fase mais light... E recentemente ele tem uma fase que ele tá mais numa fase investigativa. Ele tá fazendo muitos livros, escrevendo muitos livros nessa pegada, né? A gente teve a trilogia Mercedes, depois Outsider, agora saiu o livro de contos dele também, né? O Com Sangue, que tem também essa pegada. Mas tem alguns livros que são os livros que a gente considera como os essenciais, né? Os livros que a maioria dos leitores gosta e que geralmente a gente sempre recomenda porque, assim, são livros que a pessoa vai ler e que provavelmente ela vai gostar. É quase certeza que ela vai gostar, porque são os melhores, digamos assim, da carreira dele. A gente tem aí It, que é muito complicado um leitor novo ler, porque a gente assusta, né, pelo tamanho do livro. É um belo calhamaço, né? É um calhamaço de mais de 1000 páginas, 1.200, 1.300 na nova edição da Suma. Outro livro dele que todo mundo gosta também é Dança da Morte, que também é outro calhamaço, maior até que o próprio Witch. Eu acho que Dança da Morte é o maior livro dele, se não me engano. E tem os clássicos também, né? A gente tem o Iluminado também, que é um clássico assim que todo mundo, que é quase unanimidade, né? Que praticamente todo mundo gosta. Mas é como eu disse, né? São livros que, assim, se você é um leitor, independente de ser ou não leitor do King, se você é um leitor já que tem o hábito da leitura, são livros que você encare e que você provavelmente vai gostar. Porque embora sejam calhamaços, livrões enormes, são livros que, assim, você lê e que você nem percebe o tempo passando, de tão gostosa que é a leitura, né? De tão fluida que é. E aí tem esses clássicos aí que geralmente o pessoal gosta.
Mas para começar mesmo, realmente depende muito do tipo de leitura que a pessoa gosta. Eu geralmente indico esses porque esses são os clássicos, né? São, na minha opinião, se você quiser conhecer o Stephen King, acho que as características principais dele estão ali, né? Nesses livros aí, Iluminado, Dança da Morte, It. Certo, entendi. O Stephen King, né, a gente tem muitas adaptações, né, Edilton, para o cinema e para a TV. A gente poderia falar um pouquinho dessas adaptações, assim, vamos falar, lógico que a gente não vai falar de todas, que a gente senão vai ficar até amanhã falando, né? Mas, assim, eu queria que você destacasse pelo menos, assim, umas duas que são bem legais e umas duas que não vale a pena a pessoa ver, não perder tempo, né? O King, ele tem, como você mesmo falou, ele tem muitas adaptações, porque desde o início da carreira dele, ele deve, boa parte da fama dele como escritor de terror, ele deve às adaptações, né? Desde lá do início, a gente tinha Carrie, né? Depois o Iluminado, o próprio Salem também foi adaptado lá no início. E ele, inclusive, ele motiva as pessoas a adaptarem os livros dele, né? Ele tem um projeto chamado Dollar Babies, onde ele cede os direitos de algumas histórias para estudantes de cinema, pelo valor simbólico de $1. Então tem uma listinha lá de contos que você pode adaptar, é só acessar o site dele lá, o stevenking.com. Lá tem uma listinha de curtas, de histórias curtas dele, que você pode selecionar uma delas e fazer o pedido lá para adaptar, e aí você faz a adaptação. Não pode, são adaptações que tem algumas limitações, né? Não podem primeiro envolver lucro, não é para você ganhar dinheiro com elas e tudo mais. É mais para estudantes de cinema mesmo, né? Pra galera que tá seguindo essa carreira e tal, pra ele incentivar. E eu acho que ele tem, à medida que ele tem tantas adaptações, se eu não me engano, eu até vi uma reportagem uma vez, uma matéria uma vez, que falava que depois da Agatha Christie, acho que tinha outro autor, eu não me lembro qual, mas que o Stephen King era um dos mais adaptados, né? Tem o Edgar Allan Poe também nessa toada. Mas acho que à medida que o King tem muitas adaptações, ele também tem muitas adaptações ruins, né? Então é bem mais fácil de falar as adaptações ruins do que as boas. Embora ele tenha excelentes adaptações, né? Algumas também são unanimidade, né? Entre a galera que acompanha o trabalho dele e a galera que acompanha o cinema em geral. Nós temos, por exemplo, as que são muito boas. Nós temos aí Um Sonho de Liberdade, que é do Frank Darabont, né? Que é baseado no conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, do livro Quatro Estações. Esse livro, inclusive, o Quatro Estações, ele rendeu 3 adaptações, e todas as 3 são muito boas. Ele tem... Desse livro nós temos o conto O Corpo, que rendeu o filme Conta Comigo, da década de 80, né, com o irmão do Joaquin Phoenix, o irmão do Coringa, né, acho que é River Phoenix o nome dele, que faleceu um pouco tempo depois. E rendeu também o Rita Hayworth, A Redenção de Shawshank, e um filme muito bom também chamado O Aprendiz, que é com o Ian McKellen, o Magneto do Senhor dos Anéis, né, o Gandalf. Certo. Esse livro rendeu 3 ótimas adaptações, foram essas 3. Mas a gente tem também A Espera de um Milagre, também do Frank Darabont. O Frank Darabont ele é muito bom para adaptar histórias do King. Quando alguém fala que vai ter um filme do Frank Darabont que é baseado na história do Stephen King, pode ter certeza aí que é um filmaço. Inclusive, o Sonho de Liberdade, ele entrou numa lista das 100 melhores obras. Ele ficou, se eu não me engano, em 2º lugar das 100 melhores obras do cinema. Legal, hein, cara? Agora, ruim é todo o resto. Não, brincadeira. Tem muita adaptação boa do King, mas tem muita adaptação bem podreira. Acho que a mais conhecida, a mais reconhecida adaptação ruim dele é um filme chamado Trucks, que no Brasil foi traduzido, acho que foi Caminhões, se eu não me engano mesmo o nome do filme, que foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Stephen King. Esse é aquele que ele mesmo dirigiu, né? Sim. E é considerado uma das piores adaptações dele. O próprio King falou que nunca mais vai se meter com essa coisa de direção, porque realmente o talento dele é com a escrita, não é com a direção, não. Muito bom. E aí tem vários outros, né? Teve uma época aí que o pessoal adaptou muitos livros dele, muitos contos, e tem alguns uns bem trashes, assim, bem podreiras, que o pessoal realmente fez
um péssimo trabalho. Mas tem também muitas boas adaptações. Tem o Nevoeiro, que eu esqueci de citar também, que também é do Frank Darabont, se eu não me engano, que é muito bom também. O King tem ótimas adaptações. No geral, ele tem mais ruins do que boas. Esse Nevoeiro é o de 2007, com o Thomas Jane, né? Isso. Depois ele até voltaria em outra ótima adaptação do King, que é o 1922, da Netflix. Quem interpreta é o Thomas Jane também. Ele faz o personagem principal lá no 1922. Legal. Dessas mais recentes, inclusive, eu até recomendo. 1922, que foi produzido pela Netflix, e Jogo Perigoso, também, que ficou uma excelente adaptação, também pela Netflix. O Campo do Medo eu não recomendo muito, porque realmente ficou uma adaptação bem ruinzinha, eu não gostei muito dela, não. Essas todas que você está falando são filmes mesmo, não são séries não, né? Você está falando Netflix, a gente linka logo a cabeça logo em série, né? Não, mas são filmes mesmo. Isso, 1922 ele foi baseado no conto de mesmo nome do livro Escuridão Total Sem Estrelas. E o Jogo Perigoso é baseado no livro também, Jogo Perigoso. Entendi. E o Campo do Medo é um filme baseado em uma história que ele escreveu com o Joe Hill, que é o filho dele. Certo. E essa mais recente aí, baseada no Outsider, né? Uhum. Você chegou a ver já a primeira temporada? Sim, eu assisti. Eu gostei muito da pegada da adaptação, embora seja uma história um pouquinho mais lenta, se desenvolve de maneira um pouquinho mais lenta, até mesmo do que no livro, a série também tem uma pegada bem depressiva, sabe? Aquele clima de série pesada, não é série de susto, não é essas de jump scare, essas coisas não. É uma série que deixa um clima mais pesado, mais para baixo o tempo todo, porque fala sobre situações muito complicadas, né? Fala sobre violência, sobre estupro, enfim, uma série de assuntos bem pesados. E eu acho que a HBO fez um bom trabalho. Raramente a HBO erra a mão, né? Geralmente as adaptações deles são muito boas. E eles fizeram um bom trabalho com o Outsider, sim. Ainda não saiu a segunda temporada. Eles estão em negociação ainda, né? Sobre os direitos de uma provável segunda temporada e sobre o que eles vão adaptar, né? Porque eles têm aí a opção de adaptar, por exemplo, até esse novo conto dele, que saiu no novo livro, né? O Com Sangue, que é uma espécie de continuação do Outsider, do livro dele. E aí eles poderiam tá brincando com isso aí, adaptar isso daí. Mas ainda não tem nada confirmado, não. Mas a primeira temporada é muito boa. Eu recomendo. Legal. Bom, sou o Leandro Moura, quadrinista e ilustrador. Tenho obras mais relacionadas ao gênero terror e ficção científica, embora seja mais voltado para o terror. Minhas influências, além do Lovecraft, Edgar Allan Poe, esses clássicos, né, com certeza também tenho uma relação com as obras de Stephen King, né. O meu primeiro contato com ele foi justamente, não nos livros, né, mas no cinema. Filmes como O Bala de Prata, Cemitério Maldito, o próprio It, né, não esse recente, mas o antigo, embora tenha visto recente também. Colheita Maldita, entre tantas outras obras que foram adaptadas para o cinema. Só depois é que eu tive contato com os livros, né, com as narrativas, os livros de contos, como os romances. Embora eu goste mais das narrativas curtas dele, né, eu acho que ele é o tipo de escritor que é muito semelhante à forma como o Edgar Allan Poe escreve, né, é uma pancada só, né, a história, né, o clima de tensão, o ambiente. Eu acho que ele é o tipo de narrativa que me cativa mais, né, para falar especificamente no Stephen King. Gosto da narrativa direta dele, né, o modo como ele conduz a narrativa, as sensações de tensão e horror que ele começa a causar no leitor, né, toda a expectativa que é criada, ansiedade, desesperança, medo, até o horror mais escatológico. E os meus livros que eu realmente, de fato, que eu gosto mesmo dele, né, os principais, assim, para mim são os primeiros, né? Sombras da Noite e Tripulação de Esqueletos são dois exemplos aí de clássicos dele, né? E até a biografia dele também é muito boa, né? Que foi lançada até há pouco tempo. Então são livros que eu poderia recomendar. Além de It, né, que é o clássico, O Cemitério Maldito,
enfim, e a Dança Macabra, né, que é uma análise sobre o gênero, né? Então, assim, é um autor que ainda hoje chama muita atenção, né, que está na ativa, talvez o principal expoente do gênero, né, na literatura mundial, né? Tá sempre aí produzindo, então, assim, parabéns ao cara. É isso aí. Em relação a quadrinhos, né? A gente já falou que ele teve muita influência de quadrinhos. E o King, como roteirista de quadrinho, ele tem algum trabalho? Como é que é? Ou já trabalhou em parceria com alguém? Como é que é o esquema aí, Gil? Ele escreveu, a primeira vez que ele trabalhou que ele fez um roteiro de quadrinhos, ele, como a gente falou lá atrás, ele tem uma relação muito próxima, né, com os quadrinhos. Embora hoje em dia eu acho que ele não acompanha muito, mas ele já teve uma relação mais próxima com os quadrinhos. E aí na década de 80 ele fez um filme chamado Creepshow. Ele roteirizou, são 4 histórias no filme, 3 delas são baseadas em roteiros dele e uma delas ele escreveu direto pro filme. E aí, um tempo depois, ele fez junto com o George Romero, né, o diretor lá dos Mortos-Vivos e tal, e um tempo depois ele adaptou essas histórias para os quadrinhos. E essa foi uma das primeiras vezes que ele trabalhou que ele fez roteiro direto para as histórias em quadrinhos. Ele também chegou a fazer uma história dos X-Men numa época. Teve uma época que eles estavam fazendo uma campanha em prol de doações. Eu não me lembro qual era o motivo, se era para ajudar as pessoas com AIDS, eu não me recordo, era algo nesse sentido. Mas aí ele fez um dos roteiros dos X-Men que ele fez, que lançaram na época, foi ele que fez. E aí um tempo depois ele trabalhou em um ou outro projeto. Ele teve um conto dele que foi adaptado para os quadrinhos chamado N, só que o roteiro não é dele, não é necessariamente dele. Eu acho que o trabalho mais recente dele com quadrinhos, que ele roteirizou, foi Vampiro Americano, que ele fez em parceria com o Scott Snyder e com um brasileiro que desenhou, que foi o Rafael Albuquerque. Vampiro Americano foi dele também. E aí tem outras adaptações indiretas, né? A gente tem adaptação aí de Dança da Morte, a gente tem aquele que ele escreveu com o Peter Straub, o Talismã, também tem a adaptação dele, o próprio Creepshow, né, que a gente já citou anteriormente. Quem é mais envolvido com essa questão de histórias em quadrinhos, o King já foi mais, mas quem é mais hoje em dia é o filho dele, né, o Joe Hill. O Joe Hill tem vários projetos, inclusive está saindo até um quadrinho novo dele aí pela Dark Side. O pessoal já até colocou em pré-venda, logo deve estar lançando aí. Essa Creepshow também já foi lançada no Brasil pela Dark Side, né? Sim, saiu recentemente pela Dark Side. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi a primeira vez que ela saiu no Brasil. Eu acho que o quadrinho original nunca tinha chegado a sair, não. Pelo menos eu não me recordo de nenhuma editora ter publicado ele. Mas recentemente ele lançou. Teve ele, foi lançado pela Dark Side. O próprio N, que eu falei anteriormente, né, que a adaptação dele também foi lançado pela Dark Side. E o The Dark Man, que também é um poema gráfico, que foi a primeira vez que o Randall Flagg, que é um vilão muito conhecido nas obras dele, foi a primeira vez que esse vilão apareceu, que foi um poema que ele escreveu, e aí depois o pessoal lançou esse livro chamado The Dark Man, que tem algumas ilustrações e o poema escrito pelo King. Não chega necessariamente a ser uma história em quadrinho, né? A gente fala que é um livro ilustrado, né? Digamos assim. Sim. É tipo, não sei se é tipo o Lobisomem, né, também, né, que é bem ilustrado. Sim, A Hora do Lobisomem, isso mesmo. Né, que é... Tem bem essa pegada. A única diferença é que, como o poema é curto, o livro ele tem mais ilustrações do que texto. Então, o texto ele é bem dividido, tem acho que menos de 100 páginas. Eu tenho a edição aqui, mas realmente de cabeça eu não me recordo. Mas tem umas ilustrações muito bonitas, muito, assim, bonitas entre aspas, né? Porque elas são bem bizarras, né? Para pegarem o clima da história e tal. Mas é muito interessante, eu recomendo muito também. Legal. Nós temos no Brasil duas biografias, né, lançadas do King, né, que é a Coração Assombrado, da Dark Side, e Sobre a Escrita, da Suma. Você poderia falar um pouquinho da diferença entre as duas? Às vezes o pessoal confunde, né, porque, na verdade, uma é, por excelência, uma biografia,
que é O Coração Assombrado, né? A biografia não autorizada, e a outra é o Sobre a Escrita. O Sobre a Escrita, ele não é necessariamente uma biografia, embora ele tenha elementos autobiográficos ali, né? O King fala um pouquinho dele, né? Das influências dele na infância e tudo mais, mas ele é uma mistura de autobiografia com um manual de escrita, né? Ele está mais puxado para um manual de escrita, onde ele dá algumas dicas do que funcionou para ele como escritor, do que funcionou para ele como leitor também, né? Porque a gente sabe que todo bom escritor precisa também ser um bom leitor. E aí ele fala um pouquinho sobre essas influências do cinema, essas coisas assim na vida dele, na carreira dele como escritor. Já O Coração Assombrado não. O Coração Assombrado é uma biografia mesmo. A autora, inclusive, conta no livro, né, que ela procurou o próprio Stephen King para pedir autorização dele, e que ela conta até a história que ela conta muito engraçada, que ela fala que enquanto o King ele tinha um assistente chamada Marcia De Filippo. Essa, eu falo tinha assim, não é que ela morreu não, ela tá viva ainda, mas é porque ela recentemente se aposentou, e aí essa assistente dele recebeu a Lisa, né, que é a autora do livro. E aí ela conversando com ela e tal, perguntando se o King autorizaria e tal. E ela explicou, né, que olha, se você quiser seguir em frente, né, com essa biografia, siga. Né, mas ele por si só, ele não vai dar nenhuma entrevista nem nada, né? Você pode entrevistar as pessoas que fizeram parte da vida dele, professores, amigos, parentes e tudo mais, mas ele mesmo, ele não vai se envolver nesse projeto. Porque é uma biografia, o próprio King, ele cita que biografias não funcionam se elas forem biografias autorizadas, porque não faz sentido, né? Alguém vai escrever uma biografia sobre a sua vida, você vai autorizar ela, mas você vai querer que a pessoa fale só coisas boas suas. Então, biografias autorizadas são meio que um engodo aí das pessoas. Eu acho que meio que por isso que ele não autorizou, embora a biografia realmente também não tenha nada demais, né? Pelo contrário, acho que a biografia ela exalta muito o papel dele como escritor e traz umas curiosidades bem interessantes. É um livro muito bom, mas tem essa diferença, né, do Sobre a Escrita, que é um livraço também. O Sobre a Escrita é muito bom. É talvez mais interessante até, né, que a própria biografia. Ele inclusive vai lançar uma versão nova. Ele já lançou, na verdade, se não me engano, nos Estados Unidos já está em pré-venda. Ele lançou uma versão nova do Sobre a Escrita com algumas atualizações, né, que a última versão que ele tinha estava um pouquinho defasada. E, se eu não me engano, também tem uma nova introdução, ou um novo pós-fácil, uma coisa assim, dos filhos dele, né? Do Joe Hill e do Owen King, que é o outro filho escritor que ele tem. Antes que eu me esqueça, assim, eu acho que é interessante também a gente falar, importante, né? Que eles também têm o casal, né, tem uma fundação beneficente. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Voltada para quê? Eles têm na verdade, eu acho, se eu não me engano, eles têm umas 2 ou 3, mas a mais conhecida é a Stephen and Tabitha King Foundation, né, que é uma fundação que eles administram, que tem o intuito de ajudar o meio cultural do Maine, né? E geralmente todos os anos eles fazem doações para bibliotecas, para os bombeiros da cidade, eventos culturais. Nos últimos 3 meses, por exemplo, eles fizeram... Todo mês eles fazem uma doação de no máximo $50 mil, que é o que é permitido para eles doarem. E aí todos os meses eles escolhem uma instituição diferente para estar doando essa quantia. Eles doaram recentemente para uma instituição que luta a favor da inclusão de pessoas negras, né, e antirracista. Eles doaram no mês passado, acho que foi para os bombeiros também. Enfim, todos os meses eles doam, não necessariamente essa quantia, né, de $50 mil, mas na maioria das vezes sim, porque é o máximo que eles podem doar. E já tem alguns anos que eles têm essa instituição, e eles fazem muito pelo Maine. Eles são inclusive reconhecidos pelos moradores locais, né, por serem assim pessoas bem envolvidas nesse meio, né, ativista e tal, pessoal que luta por igualdade, enfim, aquela galera que realmente quer fazer a diferença na comunidade deles. O Stephen King ele foi uma enorme influência para mim, principalmente quando eu escrevi meu primeiro romance, A Sala do Tempo, publicado em 2016. Ele é um autor que constrói muito bem personagens e sabe muito bem lidar com o que é ser humano. Você percebe isso não só nos protagonistas, mas também nos antagonistas.
e até em criaturas mágicas ou fantásticas. Ele sempre soube fazer isso muito bem. O primeiro livro que eu li dele foi A Espera de um Milagre, que quem já leu ou já viu o filme sabe que é um livro muito emocionante. E foi, para mim, o livro que abriu as portas do Stephen King para mim. Muita gente começa pelos livros mais clássicos de terror, como O Iluminado, A Carrie, ou A Coisa. Mas eu comecei A Espera de um Milagre exatamente porque... simplesmente porque foi o livro que eu tinha disponível para ler na época. E eu fiquei curioso, li e me apaixonei completamente. E espero ainda que ele tenha muitos anos de vida aí pela frente. A gente sabe que ele é bem prolífico, então provavelmente a gente ainda vai ver muitas e muitas histórias e livros dele pela frente. E é isso. O Torre Negra, você poderia falar alguma coisa dele? Se não me engano, tem até adaptação para quadrinho também. Ah, cara, Torre Negra eu sou suspeito para falar, porque é a minha série de livros favorita dele. O próprio King, ele cita que a Torre é a magnus opera dele, né? A maior obra dele. São ao todo 8 livros, eram 7, né? Até pouco tempo atrás. Ele escreveu o 8º recentemente assim, 2013, por aí, né? E aí a Torre Negra, inclusive, como eu falei, o próprio site, né, o stevenking.com.br, surgiu através de um projeto que visava só falar sobre a Torre Negra, que é o projeto19.com. E é uma série muito, muito boa, que tem de tudo que você pensar. Tem drama, tem ficção científica. Cada livro da Torre, ele tem uma pegada diferente. O primeiro livro, por exemplo, ele é mais arrastado e é mais puxado para uma história de faroeste. O segundo, ele já é mais contemporâneo. Você tem aí ele falando sobre envolvimento com drogas, sobre um monte de coisas assim que são coisas mais contemporâneas. O terceiro, ele já é uma distopia futurista. O quarto já é um livro também que volta nessa questão do Velho Oeste, mas que fala sobre o passado dos personagens. Então, cada livro ele tem sua pegada diferente, mas todos eles funcionam muito bem como uma série, como um elemento único, uma história única. E aí fala a história do Roland, que é um pistoleiro que está em busca da Torre Negra, que a Torre Negra seria o eixo central, né, de todo o universo, de todos os múltiplos universos. A galera gosta muito de usar esse termo quando se fala sobre Stephen King, o multiverso do Stephen King, porque a maioria das histórias dele tem referências, tem um ou outro personagem que aparece mais de uma vez em outras histórias. E aí a Torre Negra é, digamos, o eixo central de todos esses universos dele, né? E aí o Roland está atrás dessa torre para fazer com que o mundo dele volte a ser como antes, né? Que o mundo dele se deteriorou. Ele fala que o mundo seguiu adiante. Então, resumidamente falando, é isso que é a Torre Negra. Também tem adaptação para os quadrinhos, né? A primeira saiu até no Brasil, algum tempo atrás pela Panini. São vários arcos e saiu até... O primeiro arco saiu no Brasil, os demais não chegaram a sair não. Mas lá fora, pela Marvel, saíram todos. Até a Escolha dos Três, na verdade, que é o segundo livro da série, que foi quando eles adaptaram. Tem uma adaptação para o cinema também, mas é uma adaptação bem, né, sofrível. Entra naquele time que a gente falou lá atrás. Das de piores adaptações ruins, das piores. Inclusive, a gente está fazendo até uma leitura coletiva da Torre Negra lá no canal do YouTube. A gente está no segundo livro, no Terras Devastadas. E aí no Terras Devastadas não, no A Escolha dos Três. E aí no mês que vem a gente vai pro terceiro livro, que é o Terras Devastadas. E aí todo mês a gente está lendo um livro, tendo lives, comentando e tudo mais. Tá bem legal. Beleza, Edilton. Cara, a gente tem que encerrar o programa, né? Vou pedir para você aí deixar suas considerações finais. Bom, eu agradeço imensamente o convite, Robson. O papo foi muito bacana. Eu gosto muito de falar sobre Stephen King sempre, né? É muito bom porque eu até costumo brincar, na cidade onde eu moro tem poucos leitores do King. Então o contato que eu tenho com os leitores é através das redes sociais, através dos podcasts que a gente grava vez ou outra e tudo mais. E é sempre uma honra, eu gosto muito de falar sobre Stephen King e com pessoas, né, tão legais também como você. E eu fiquei muito feliz pelo convite. E tô aberto aí aos próximos convites. Se quiser me chamar, tamo aí, tamo junto. Olha, rapaz, não fala senão que eu chamo mesmo, hein? Pode chamar, fica à vontade, rapaz. Talvez a gente tenha uma certa confusão aí para marcar os horários, né? Porque, como a gente falou, a correria do professor é grande, mas a gente ajeita tudo certinho, combina e é só chamar que eu tô dentro. Beleza, pura. Bom, tudo dando certo, né? Esse nosso podcast vai chegar aos ouvintes no dia do aniversário do King, né?
Então acho que é uma bela data, né? Pra poder o pessoal ouvir sobre ele, né, cara? Excelente data, né? Dia 21 agora, todo mundo comemorando, o pessoal gosta de chamar ele de Estevão Rey, né? Todo mundo comemorando o aniversário do Estevão Rey. 73 anos assustando a gente, fazendo a gente dormir mais tarde. Muito bom. Então é isso, galera. Eu me despeço por aqui. Até mais, né? Até a próxima. E valeu! Valeu! E é isso aí, pessoal. Encerramos mais um programa, mais um papo fantástico, mais uma conversa maravilhosa com um convidado. E também não posso deixar de destacar as participações especiais, né, na ordem, toda a minha gratidão, todo o meu agradecimento a Cristal Moura, né, quadrinista Cristal Moura, ao editor da Clock Tower, o Denilson Carrareto, também a Leander Moura, tá, quadrinista também, e ao meu amigo também, Renan Bernardo. Então, todo o meu agradecimento a essas pessoas, tá, que contribuíram aí para esse programa mais do que especial em homenagem ao Stephen King. E, bom, os recados de sempre, né? Peço para que vocês curtam a página do Papo Fantástico no Facebook. Além disso, agora também nós temos um perfil no Instagram. Nesse perfil, gente, eu não fico só postando propaganda, né? Digamos, sendo maçante, né? Postando só coisa do podcast, não, tá? Eu procuro também postar revistas, né, em quadrinho, postar também livros, né? Para poder dar uma diversificada, né? Visto que o Papo Fantástico está relacionado a esses assuntos, né? Ultimamente até vinha postando alguns itens, algumas obras que eu tenho do Stephen King e para ir dando já o gostinho, né? Para o programa que viria. Então é isso. Se você também quiser, também pode ter um e-mail, tá? papofantásticopodcast@gmail.com, tá? Então, se também quiser entrar em contato com a gente, pode ser pela página do Facebook, pelo Instagram, ou ainda, né, se você quiser, pelo e-mail. Beleza? Bom, é isso. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.